Desde 2020, quando a gente caiu bastante, né, foi menos 3,3%, o que chama a atenção foi que essa queda severa ainda é menor do que a queda do período Dilma, ali a parte do segundo governo. Mas em 2021 o PIB cresceu 4,8%, em 2022 3%, em 2023 3,2% e em 2024 3,4%. A gente, por vários momentos, está ultrapassando as expectativas dos economistas quanto a crescimento no Brasil. Então, muita gente fala, pô, o Brasil tá mal, outros falam, pô, mas o PIB tá crescendo bastante. Eu queria saber se realmente esse crescimento do PIB é algo a ser comemorado, ou se isso está acontecendo por muita participação do setor público, se essa é a melhor métrica para que a gente possa avaliar as coisas, e se essa tendência deve continuar, porque eu particularmente acho impressionante um crescimento desses com juros na altura que a gente tem hoje aqui no Brasil. Né? Você tem uma combinação aí de três elementos diferentes. Você tem esses elementos que são mais ligados, né, ao que tem sido as gestões lulopetistas, que geram um efeito de curto prazo. Você tem o legado das reformas estruturais, que ainda geram ganhos desse período longo de 6 anos e meio, né? As reformas seriam a trabalhista, a previdência? Previdenciária, marco no saneamento, concessões, privatizações, ou seja, tudo isso leva, por exemplo, a um influxo de investimento estrangeiro direto importante. Você teve uma tomada de decisão importante nesse período, digamos, de meados de 2016 até fins de 2022. E você também tem essa coisa do comércio exterior que continua bastante pujante e que, na minha opinião, só vai crescer. Resultado disso, esses números de produto interno bruto. O que é mais desafiador e que requer mais atenção? O processo de reformas estruturais parou. Sim. Pensa comigo aqui, o Temer começa as reformas, a reforma da Previdência veio no começo do governo Bolsonaro, aí as consequências positivas começam a aparecer agora. Então quem colhe o benefício político disso, olha o PIB muito alto, né? Então é mérito do Lula. E aí ele para de fazer, o próximo governo vai colher o encolhimento, porque já não tem mais essas reformas estruturantes. O efeito já veio, né? Ele continua vindo, mas uma parte já veio. Se as coisas estão indo bem no Brasil, vamos supor que você faça uma leitura nominal do desempenho do PIB. Pô, 3,4 não é ruim. As coisas estão indo bem, deixa eu olhar para as pessoas, está todo mundo feliz, super confiante no Brasil, o mundo inteiro deve estar falando sobre a gente. Não é assim. Não. Muitos brasileiros pensando em sair do Brasil, né? Ora, se as coisas estão indo bem, por que isso acontece? Então eu acho que é verdade por um turno que você gera um efeito positivo de curto prazo, mas eu quero crer que a sociedade está um pouco mais amadurecida, um anticorpo para esse tipo de estratégia, porque nós temos um passado recente que é muito traumático. O resultado, né, dessas coisas todas foram um período que gerou efeitos mais negativos para a economia do que a Covid-19. No total, a economia brasileira, né, nesse período de 2015 até 2017, encolheu praticamente 10%. E essa é uma das razões pelas quais essa situação às vezes se assemelha a uma imagem que eu ouvi descrita pelo saudoso ministro Antônio Delfim Neto. O sujeito pula do 12º andar de um prédio e ele vai caindo. E aí tem alguém no 9º andar e conforme vê o sujeito caindo, né, pergunta pra ele, e aí, tudo bem? Aí o sujeito fala assim, até agora tudo bem.